Jesus. Que nessa noite nós possamos ouvir a Tua voz, enxergar a Tua glória e usarmos as nossas bocas para adorar e glorificar o Teu nome. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar-se. Querido, o tema da mensagem nessa noite é restaurando a comunhão com Deus. Restaurando a comunhão com Deus. Não existe outra forma de restaurar a nossa comunhão com Deus a não ser através de Jesus Cristo, né? Isso, toda a igreja séria que você for, você vai ouvir. Se passar disso, se não falar isso, que é Jesus que restaurou e que restaura a nossa comunhão com o Pai, que perdoa o nosso pecado, se não falar isso, suma de lá. Suma de lá. Porque Jesus é o único intermediador entre Deus e o homem. Não há outro que pode fazer isso. Não há outro. Ah, mas é bom. Não pode. É só Jesus. Jesus veio à terra para restaurar essa comunhão. Todos nós sabemos que o homem foi feito perfeito, o homem e a mulher, lá no Éden. E por opção, nós falamos, acho que foi na quinta-feira um pouco sobre isso, que Deus sempre deixou que nós tomemos as nossas decisões. Certa ou errada, Deus sempre deixou. Ele nos avisa, Ele nos conscientiza que aquilo é agradável a Ele ou não é. Foi assim no Éden. Ele falou para Adão e para Eva: está tudo aqui, mas não coma disso. E deixou a árvore lá, e Eva e Adão comeram. É assim, nós vemos o exemplo na quinta-feira de Davi, e certa feita a Bíblia nos diz que Joabe intentou, que Satanás intentou no coração dele, para ele fazer o censo, contar o exército. E Joabe, tendo ali fazendo o papel do Espírito Santo, tentou convencer o rei Davi a não fazer isso. Falou: rei, não faz, que isso é desagradável a Deus. E Davi teve o poder de decidir. O diabo intentou no coração dele fazer o que era errado. Joabe, sendo o Espírito Santo, tentando convencer a Davi a fazer o que era certo. E Davi decidiu pelo errado. E com isso, a consequência disso foi 70 mil homens mortos pelo anjo. E não morreu mais porque Davi se arrependeu e Deus teve misericórdia. Pois bem, a Bíblia nos aponta desde Gênesis a Apocalipse para Jesus. Não tem como fugir. Jesus, ele é o centro da Bíblia. Por isso que eu fico preocupado em igrejas que não falam de Jesus. Igreja fala de tanta coisa, fala de testemunho, e o testemunho aponta para a pessoa, não é o caso da nossa. Estou falando por aí. A nossa igreja, graças a Deus, é a igreja cristocêntrica. Se alguém precisa ser adorado aqui, é Jesus. Se alguém precisa ser louvado aqui, é Jesus. E os hinos que são cantados é para a adoração dele. Não é para incentivar raiva para ninguém. Não é para incentivar a vingança para ninguém. O centro é Jesus. Sempre foi e sempre será o centro da igreja, Jesus. Mas no texto que nós lemos nos aponta Jesus mandando 70 discípulos para fazer a obra. E Jesus, ele deixa ali os discípulos, ele dá alguns conselhos para os discípulos, para que aqueles discípulos não levassem muitas coisas. Isso aqui nós já poderíamos parar e falarmos sobre isso, porque isso expressa o quê? A nossa confiança no chamado. Não é verdade? A confiança em Deus, de sair sem nada, sabendo que Deus vai preparar o amanhã. A Bíblia nos diz que basta o dia o seu mal. Não é verdade? Então nós poderíamos abordar muitos assuntos disso. Simplesmente de o id, de dois em dois e não levar nada. Mas nós vamos continuar aqui falando, e eu quero aqui primeiro nessa introdução te chamar a atenção que Deus, ele não abre mão de ser primeiro lugar na minha e na tua vida. Eu já começo te pedindo desculpa, perdão, porque às vezes a gente quer deixar Deus em segundo plano. Você pode até deixar Deus em segundo plano, mas não é agradável
Deus não se importa de você ter as suas benfeitorias no seu dia a dia. Isso não é problema para Deus. O grande problema é você tirar ele de primeiro lugar. E nessa noite eu quero te trazer aqui como um tema que nós falamos, restaurando a comunhão, que você precisa entender, nós precisamos entender, porque quando eu falo para vocês, eu já apanhei em casa, irmão. Em casa eu já estava deitado lá, eu já estudo deitado para apanhar deitado. Porque, queridos, nós temos visto as coisas acontecerem muito rápido. A Bíblia, irmão, está acontecendo, o cumprimento da palavra está muito rápida. Aleluia. E Jesus fala na palavra que se ele não abreviasse os dias, irmão, talvez não teria ninguém. Porque as coisas vão acontecendo e a gente perde a noção e vai deixando Jesus, e o nosso projeto vai tomando conta, e Jesus vai ficando de lado, e Deus falando: opa, as coisas estão acontecendo. O grande estrago que deu agora foi o falecimento do Papa. Para quem gosta um pouquinho de Bíblia, estuda um pouquinho, já ficou de orelha em pé. Porque tem uma profecia que nós tradamos aí, né? De que provavelmente esse é o último Papa. O próximo que vier já vai estar apresentando o anticristo. Eu até falei na quinta-feira, eu fui conversar isso na mesa com minha esposa, com o Antônio lá. O menino descambou a chorar, perdeu o apetite. E que o anticristo está falando: calma, filho, nós não, mas o menino ficou preocupado. Já começou a confessar que tinha bagunçado na escola. Olha só, tadinho. Ah, meu, como é que você tem? Não, eu baguncei hoje na escola, mas ele está velho. Então, querido, a gente precisa despertar. Precisamos estar alerta de Jesus, de Deus estar no primeiro plano. E de que os outros planos que nós fazemos, você pode fazer. Mas o conselho que eu dou, peça direção para Deus. Para que seja bom para você, não seja desagradável. Né? Às vezes você ora tanto, quer tanto uma coisa, Deus não quer que você tenha, mas você quer, Deus permite. E aquilo não te traz benefício, só malefício. Né? A Bíblia fala que a gente não recebe porque pede mal. Né? E por pedir mal, o pouco que recebe ainda, a gente desfruta pouco. Porque em vez de nos aproximar de Deus, nos distancia de Deus. E Deus, ele quer ser a primazia. Mas vamos lá. No versículo 8 e 9 nós vamos falar aqui que Deus nos chamou para apresentar o reino de Deus. Deus te chamou, te tirou do mundo, te purificou, perdoou seus pecados, te justificou, está bonitinho, de vestes brancas, está prontinho para ir para o céu. Mas enquanto não for para o céu, a nossa responsabilidade é apresentar o reino de Deus. E eu não tenho como apresentar o reino se eu não conheço. Aqui, nós temos aqui na igreja, eu não sei se ainda, mas amanhã ela é revendedora ainda da Natura, fazer o merchan. Depois eu quero um perfume. Brincadeira. Mas como que a irmã Helda é uma representante da Natura se ela não conhece o produto? Já parou para pensar sobre isso? De repente você vê o lançamento do perfume, chega nela e fala: irmã, eu vi um perfume lá, ela vai falar: não estou nem sabendo. Perdeu a venda. Trazendo isso para os nossos dias como cristão, como que eu vou apresentar Jesus como bom se eu não conheço Ele? Tem um salmo que diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Eu nunca provei, irmão, se Deus é bom. Como eu vou influenciar pessoas se Ele é bom? Que eu vivo reclamando da vida. Eu não tenho uma perspectiva de céu para
aqueles 70, é que aonde vocês chegarem e forem bem recebidos, vocês entram, comam o que lhe derem. Não chega, hoje em dia tem uma moda aí, né, de pregador de nome e renome, que ele quer chegar e tem que ter tudo do bom e do melhor. Antes de ele vir, tem que ter um contrato, o dinheiro tem que estar na conta e tem que ser do bom e do melhor para ele. Um hotel, comida e tal. Para quê? Para pregar o reino do céu. Está totalmente fora já da palavra. Está totalmente fora. Jesus manda você chegar na onde que abrir a porta, você entra. Se te der picanha, coma picanha. Se te der abóbora, coma abóbora. E pregue Jesus, irmão. E ore, Deus cura em nome de Jesus. Ele vai curar. Deus vai fazer milagre. E deixe aconteça o que acontecer. Quer a comida te agrade ou não, pregue o reino do céu. Se está difícil, pregue que vai dar tudo certo. Se está reclamando, não entre na reclamação. Abraça, então não vamos mudar a perspectiva. Vai mudar, vai dar certo, Deus faz um negócio. Você chegou na cidade sendo representante de Jesus, irmão. É Jesus que te enviou. Foi Jesus que me enviou. Aonde você pisa, é Jesus que está te enviando. Hoje pela manhã nós estamos ali na irmã de Elza. E ali nós ouvimos dela ali, a dificuldade, foi eu e alguns irmãos aqui da igreja. E nós ouvimos a dificuldade que ela passou, ela botou no testemunho. E ela foi montando, e ela chegou numa parte fundamental do testemunho. Ela falou, pastor, falou pra gente, eu estava ali no hospital. E uma senhora, uma moça do meu lado, sofrendo, gritando de dor, porque não achava mais veia nela. E a moça pediu oração. E ela orou. E de repente veio a enfermeira e conseguiu achar a veia. E daqui a pouco fechou, conseguiram o contato. A filha dela ficou com contato com a mulher. E ela já de alta recebeu a notícia, a mulher falando, ó, agradece tua mãe que ela orou depois daquele dia. Achou minha veia, eu fui medicada, a dor passou, eu fui operado, já estou em casa. Eu falei, opa, será que a senhora entende por que a senhora passou por isso? Porque a Bíblia fala que uma alma, irmão, vale mais do que o mundo inteiro. Mas sabe qual que é o nosso problema? Que a gente tirou Deus do primeiro lugar. E se eu passar necessidade para abençoar alguém, Deus não está no negócio. Se Deus me põe no leito para estar no hospital, para orar para alguém, para ele curar aquela pessoa, ou fazer retornar, e aí ela falou que a moça era afastada. Então, eu preciso entender para que eu fui chamado, para trazer o reino do céu. Não importa a situação que eu esteja passando. Eu quero chorar, entre para o meu quarto, fecho a porta e lá eu choro. Você que vai aceitar Jesus, eu profetizo nessa noite que você vai tomar a melhor decisão da tua vida. Mas eu já vou te avisando, não ache que ser crente é fácil. Não ache que é melzinho na chupeta que você e os seus problemas vão acabar. Vai continuar lá e você vai precisar ser forte para falar não, parar e agradar a Deus. Vai chegar a oportunidade para você que você vai falar, nossa, eu gosto de fazer isso. E o Espírito Santo vai falar, mas eu não gosto. E você vai ter que falar, tá bom, Espírito Santo, eu não vou fazer. Eu passo vontade, mas eu não desagrado ao Senhor. Ser crente não é fácil, mas é importante você saber que precisa renunciar para que você e eu consigamos trazer o reino dos céus. A gente perde crente porque eu sei que vem para a igreja e não sente mais nada. Não sente mais nada. Eu conheço um pastor que ele fala, cara, eu até pular de cadeira eu não estou mais não. Eu falei, eu não consigo. Ele falou o sumo
pessoa entrar no portão para dentro, ele já sente algo diferente. Ele começa a chorar, ele começa a sentir. Fala, mas que lugar diferente. Que lugar que tem paz. E eu vou falar para você aqui, olha para você que nunca entrou aqui, que é a primeira vez, olha para a cara de todo mundo, inclusive para mim. Irmão, eu tenho um monte de problema e sou problemático. Aqui está todo mundo aqui em reforma. Está todo mundo aqui sendo reformado para entrar no céu. Está todo mundo aqui, sem exceção. Todos internos aqui, pastor Alexandre, olha que beleza. A irmã Nazaré, que partidão, irmã Nazaré. Ó. O homem de Deus, a mulher cuida ali, cuida muito bem, graças a Deus. Tá tudo, mas todo mundo tem defeito. E nós estamos lutando contra os nossos defeitos para ser um canal de bênção para que Deus nos use. A renúncia é fundamental para a gente entrar no céu. A renúncia é fundamental para que o reino de Deus venha. Se eu não renunciar, irmão, não vem tudo, menos o reino de Deus. Exatamente, seja o seu nome. O versículo 10 e 11 é o inverso. Olha que coisa, irmão. Se puder colocar o versículo 10 e 11, no versículo 8 e 9, é se você chegar no lugar e for bem recebido, não é? O 10 e o 11 é o que acontece. Eu vou ler aqui. O 10 e o 11. Mas em qualquer cidade em que entrares e eles não vos receberem bem, olha só, é o inverso. O 8 e o 9 é se te receber bem. Você entra, come o que te der, pega o que te der, abençoa, ora, cura e fala: o reino dos céus é chegado. Mas eu cheguei no lugar que eu não sou bem-vindo. E agora? O versículo 10. Se não te receberem bem, saia pelas suas ruas e dizei: até a muita poeira da vossa cidade que grudou em nós, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Sabe o que eu aprendo aqui, que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Goste de você ou não goste, você tem que pregar o reino do céu. Vai chegar um lugar que você vai pregar, o pessoal vai chorar, vai te abraçar. Vai chegar um lugar que você vai pregar, o pessoal vai chorar, vai abraçar e não vai querer nada com nada. A responsabilidade não é mais tua. Se você falou e fez o que Deus mandou, não é problema teu. Eu quero dizer para você nessa noite que, infelizmente, muita gente serve a Deus por milagre, pelo que Ele é, pelo que Ele faz, não pelo que Ele é. Juninho cantou aqui: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, todo o meu ser eu quero derramar diante do teu altar. E no lindo, quando eu largo a guitarra e dou uns mantos ali. Mas isso tem que ser todo dia. Você já podia estar adorando desde antes dele cantar em si, desde o começo do culto, não é? As irmãs cantaram que ele é incomparável. Aleluia, glória a Deus, maravilha. E talvez você perdeu a oportunidade no louvor das irmãs chorar. Falar: Deus, obrigado por o Senhor ser incomparável e ter se revelado a mim, tão pequeno, tão fraco, tão frágil. E o Senhor me achou. Não foi eu que te achei, foi o Senhor que quis se revelar a mim. E agora, mesmo se as pessoas te tratam mal, mesmo se elas tentem impedir a tua estadia naquela cidade, está falando aqui, Jesus está falando. Jesus está falando antes de saírem. Antes deles saírem para fazer, Jesus já está falando: vai acontecer. Mas não deixe de falar do reino de Deus. Não deixe de falar
Não perca a oportunidade. Que talvez Deus permite uma pessoa falar com você hoje e amanhã você não vê mais. Talvez essa pessoa acabe sua vida aqui. E você perdeu a oportunidade de falar para ela que Jesus é bom, que Jesus perdoa, que não há pecado que Jesus não possa perdoar, não há doença que Jesus não possa curar, mas Jesus veio para salvar. Jesus veio para salvar. O interesse de Deus, irmão, não é que nós temos simplesmente saúde aqui. O interesse de Deus é que a gente se salve. Não importa como nós vamos sair dessa vida. Talvez não deite, não acorde mais, talvez nos passe por dificuldade, por doenças incuráveis, mas quando nós chegar lá, irmão, acabou tudo. O corpo estará transformado para um corpo glorioso. E eu preciso, irmão, me firmar nisso. A gente não pode ficar preso. Se tem uma dificuldade, eu desanimo porque veio a dificuldade. Eu não estou tendo mais. Não. Jesus veio para nos salvar. E você e eu somos salvos através do sacrifício de Jesus. As demais coisas é acrescentado. Às vezes você perde hoje para ganhar amanhã. Às vezes você chora hoje para sorrir amanhã. Não é assim a tua vida, irmão? Quantas vezes você já chorou, achou que a noite não ia mais acabar? Né? Uma luta é você deitar e falar, essa noite não acaba mais não, Deus. Para ver se amanhã o dia, o sol raia, vem uma boa notícia. E todo mundo dormindo, talvez você andando pela tua casa, vendo todo mundo dormir. E você lá inquieto com os problemas, com a dificuldade. Você não passou? Você não está aqui? Você não está vivo? Você não está de pé? E por que agora a gente acha que Jesus vai cuidar? Ele vai cuidar. Ele está com você todo dia. Por isso que hoje à noite de restaurar essa comunhão. Porque às vezes a luta me faz perder a comunhão. Não é porque Deus não está comigo, é porque eu não quero papo com Deus. Eu me frustro porque eu estou sendo provado. E foi vindo aqui sobre a aflição. Jesus não enganou ninguém. O que ele falou? Eu venci, vocês vão vencer também. Mas eu sei que quando vem luta, irmão, é difícil orar. Eu estou passando por um processo que só eu e minha família sabemos. Mas nós estamos aqui, sabe por quê? Porque eu creio no Deus que dá vitória. Eu sei que Deus pode mudar. Eu sei que Ele pode fazer a hora que Ele quiser. Como disse o presbítero, se não fizer, lá na glória está tudo certo. Porque eu sei que eu vou passar por uma prova hoje, a vitória vem amanhã, e depois da manhã vem outra luta. E vem vir luta até Ele vir nos buscar. Agora, eu perder a comunhão, eu perder a paz, eu perder a intimidade daquele que me resgatou, não posso. Não posso. A rejeição não pode tirar de você e de mim as boas novas. Não pregue porque você é bem visto. Não pregue porque você é bem quisto. Não cuide das irmãs porque você é queridinha, é o resto porque do jovem. Não. Faça o que Deus pôs na tua mão. Não é? Eu fico bravo no dia que eu prego e o pessoal fica quieto. Não. Eu fico bravo no dia que Deus me dá a palavra e a palavra dura, eu sei que o povo vai fechar a cara. A igreja tem dono, irmão. A igreja é de Jesus. O que eu não posso é maltratar. Maltratar eu não posso, porque a igreja não é minha. Quem morreu por ela foi Jesus. Você tem dono, o teu dono é Jesus. Eu não aceito que ninguém maltrate a igreja. Mas a palavra, a Bíblia diz que Ele corrige quem Ele ama.
Se eu fora do outdoor, se eu fora da igreja, sem ninguém está me vendo, eu tenho uma vida dupla, é noite de concerto. Porque a igreja não te vê, mas ele te vê lá. E ele quer te usar lá. Ah, mas é tão legal ficar na rodinha. Legal é fazer a vontade de Deus, irmão. Você foi chamado para trazer o reino do céu. Você foi chamado, eu fui chamado para brilhar. Mentira. Mentira, quem brilha é Jesus, irmão. Hoje tem uma moda, você que foi chamado para brilhar. Deus te chamou para brilhar. Não, Senhor. Deus te chamou para fazer a diferença. Porque esse brilhar aí, para muita gente, brilhar é estar por cima, não é? José brilhou, na cadeia ele brilhou. José ensinou ao faraó a administrar, irmão. Muitas das vezes a gente não é abençoado, a gente é abençoado e vive reclamando porque a gente não sabe administrar. Mas Deus, ele ensina a gente a administrar. José chegou de Faraó, revelou o sonho, interpretou o sonho e falou: "Aí agora, o que eu faço?" Falou: "Ei, vamos administrar isso aí? Ó, enquanto está todo mundo gastando, olha que privilégio Deus está te dando, meu. Ele já está avisando para você: guarda, estoca, faça uma tenda aí. Se o Claudemir fosse de lá na época, eu ficava rindo, Claudemir, fazendo tenda. Né? E era grande, eu ia trabalhar aquelas horas lá. Estoque, guarda. Por quê? Porque o dia mal vai chegar para ele. Tá? E para você também, rei. Vai vir para todo mundo, rei. O que aconteceu? Enquanto todo mundo empobreceu, passou fome, no Egito estava, porque ouviu o homem de Deus e a voz de Deus, irmão. Você quer ser próspero? Ouve a voz de Deus e o homem de Deus. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pastor Alexandre deu um exemplo hoje impecável na EBD. Sobre Elias. Na época de fome, de seca, vale de Querite secou. Deus falou para ele: vai para lá, e tem uma viúva que vai te sustentar. Já está tudo preparado lá. Só que a viúva também não tinha nada. Né? Só o pão e o azeite que ia fazer o bolo e ia morrer. Mas o homem de Deus chegou lá, porque ouviu a voz de Deus. E a mulher obedeceu que ele era o homem de Deus. E hoje nós estamos falando dessa mulher. Concluo. Você e eu somos boca de Deus. Você vai embora com entendendo isso. Essa é a responsabilidade hoje. Você é boca de Deus. Mas para ser boca de Deus, você precisa estar alinhado com a vontade dele. Porque esse mesmo Elias falou: não vai chover. O nome de Deus, mediante a minha palavra, não vai chover. E não choveu. Só que ele pagou o preço também. Não choveu, não foi? Eu acho que se ele fosse um pouquinho mais, não vai chover para vocês, para mim vai. Porque ele passou dificuldade, não foi? Você quer ser boca de Deus? Ande alinhado com a vontade dele. Mas pastor, é tão difícil. Quem falou que é fácil, irmão? Se fosse fácil, essa igreja era 3 vezes maior. Normalmente as igrejas que é super mega lotada, tem 3, 4 cultos por dia, pode fazer tudo. Eu fui ali cumprimentar o irmão ali, o irmão falou: pastor, a Bíblia aqui, ó, quem brinda bonito, ele falou, ele mesmo falou, mas aqui ensina a determinar, pastor. Mas a gente, o que a gente faz? A gente pega o que é bom, né? Esse negócio de determinação, é irmão inteligente, irmão. Quem sou eu que vou determinar para Deus, irmão? Eu exijo, Deus, que tu faça. Eu?
Diante de Deus, o melhor remédio para a exaltação é a humilhação. Diante de Deus, o melhor remédio para ser honrado é reconhecer a grandeza dele. Me desculpe que de repente você gosta de determinar. Você pode determinar qualquer coisa, menos para Deus. Não caia nessa loucura. Você pode determinar para o teu filho, para a tua filha. Para a esposa você vai arrumar problema. Se você quiser determinar para a esposa, vai arrumar um problemão. Que ela é tua esposa, ela não é tua empregada. Ela é tua companheira, ela é tua ajudadora. Não é um só. É um só. Mas para Deus, não caia nesse erro de determinar para Deus. Vai para o caminho da humilhação. Vai para o quarto, fecha a porta, dobra o joelho, pega um lenço. Mas a prova está grande, então pega uma toalha e lá você chora. Pode chorar aos pés do Senhor. Pode se derramar. Porque a tua lágrima é recolhida e levada para Ele. O ânimo recolhe e leva. Para você talvez não consegue expressar a tua lágrima. Mas Ele conhece, porque o Espírito Santo, Ele leva lá e interpreta para Ele. Olha que Deus que cuida de nós. Olha que cuidado que Ele tem. E eu abro mão da comunhão com Ele. Por coisas tão banais. Por coisas que talvez vai te dar uma satisfação de meia hora. 1 hora. Tá bom, vai. É bom demais. Tá bom, 1 semana. Mas aí, 1 semana passa tão rápido, irmão. Parece que foi hoje, que foi domingo passado. Já estamos aqui de novo. Quando você menos esperar, já está quinta-feira. Ó, não vale a pena perder a comunhão com aquele que te chama. E eu quero fazer um apelo nessa noite. Talvez você entrou aqui de forma que você veio por vir, como esse pastor Alexandre, né? Presbítero Cílio, ouviu, né, o convite, né? O pastor Alexandre falou, né? Ouviu o Espírito Santo. E Ele te trouxe aqui, irmão, porque Ele tem algo na tua vida. Você poderia estar em qualquer lugar nessa noite, mas Ele te trouxe na igreja. Ele te trouxe na igreja. Numa noite que a palavra, a ministração com o tema restaurando a comunhão. A ministração com foco de que é chegar no reino de Deus. Te trouxe numa igreja que o foco é Jesus. Porque você precisa de ouvir isso, precisa se reconciliar com Ele. Você precisa restaurar a sua comunhão. Ah, mas de novo, irmão, restaure quantas vezes for necessária. Jesus não tem problema nenhum. Ele está sempre de braços abertos. Aquela parábola do filho pródigo, quando ele retorna, representa exatamente Jesus. O filho pegou tudo que tinha, gastou como quis. Quando gastou, curtiu com os amigos, perdeu tudo. Lembrou do pai. Aí voltou para a casa do pai, chegou lá, o pai está de braços abertos. Trocou as vestes. Mandou fazer uma festa. E disse assim, ó, vamos fazer uma festa, porque aquele que havia se perdido foi achado. Irmão, você é um achado de Deus. Irmão. Não deixe o inimigo colocar na tua cabeça que você não tem valor, que ninguém te ama, que ninguém te vê. Você faz falta e ele quer mudar a tua história, mas você precisa se decidir. Eu iniciei a ministração falando de Davi, que o Espírito Santo, como meu homem, falou assim: não faça. E ele, no coração dele, ele deitado com Satanás, mandando ele fazer. Ele optou em fazer. Teve uma consequência. Se ele tivesse optado em não fazer, teria uma consequência também. Não teria morrido ninguém.
Porque eu tenho certeza que isso ficou gravado na vida de Davi. E nunca mais ele esqueceu. Nunca mais ele esqueceu. Porque tomou a decisão errada. Nessa noite eu te convido. Quer tomar a decisão certa? Fique de pé, igreja, por favor. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Não importa se você é novo, se você é velho, se você é grande, se você é pequeno. Eu quero saber se você